Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Mais, onde a saúde encontra cooperação. Eu sou Flávia Daniela. Eu sou Valquíria Miron e hoje vamos bater um super papo com o Thiago. Gente, vai ser um assunto bem bacana, né, para você que está assistindo agora, porque assim, antes de falar do que o Thiago é, né, a gente tem que falar que as pessoas que estão assistindo agora passam por muitos problemas relacionados ao estresse, né, Flávia Daniela? Eu tô aqui. Aí fica com dor no ombro, dor de cabeça, dor no corpo e fica, ai, mas deixa para amanhã. Amanhã eu resolvo isso. E não pode ser assim, né? A gente tem que procurar um fisioterapeuta, né, para ele cuidar da gente logo no início, para não se tornar uma coisa pior. Exatamente. E vamos falar com ele então? Bom. Agora eu vou falar com o doutor Thiago Matos. Seja bem-vindo ao Núcleo Mais, Thiago. Bem-vindo. Obrigado. E é legal que o Thiago também faz parte da cooperativa Núcleo Saúde, né? Atende muita gente, né, Thiago? Exatamente. Todo mês a gente tem os agendamentos com cooperados aqui, né, que precisam dessa assistência. E eu estou sempre aqui, né, para ajudá-los da melhor forma possível, para de todas as formas ajudar a sua qualidade de vida no dia a dia, a melhorar sempre. E como é que surgiu você ser fisioterapeuta? E também conta um pouquinho sobre essa trajetória. A história, né? Tanto antes e depois de vir para cá, o que foi que você também escolheu vir para a cooperativa? Na verdade, eu tive um atendimento dentro da minha casa, né? Meu irmão ele necessitou de fisioterapia. Eu era criança, tinha cerca de 12 anos de idade ali. E aquele procedimento que era feito ali, aquela melhora para que ele precisava, acabou de uma certa forma me chamando muita atenção. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais para poder entender o que era a fisioterapia. E aí eu sempre foquei nisso, né? Comecei a estudar mais para que ingressasse na área, consegui fazer, passar e me formei em 2019. Eu fiz essa graduação de fisioterapia. E continuei, né, no mundo dos estudos da fisioterapia, porque eu entendo a necessidade hoje que a sociedade tem da fisioterapia. Então, ela trabalha em várias áreas hoje, pode ajudar a diversos tipos de situações, e eu sempre busquei também a minha área para poder me aprimorar mais. E sempre ajudar aquele segmento. E hoje a gente está vendo aí muita gente estressada, né, Thiago? Isso, é um dos maiores problemas hoje, né? E o estresse, ele de uma certa forma acaba abalando, fisiologicamente falando, toda a estrutura, né, do indivíduo. Seja de uma dor de cabeça até uma dor no corpo de uma forma geral. O que torna ali na sua mais gravidade uma incapacidade até de realizar suas funções diárias. Quanto mais rápido a pessoa procurar um tratamento? Exatamente. A fisioterapia, eu sempre digo que ela trabalha muito com a parte de prevenção, né? Porque quando a gente tem a prevenção, a gente não deixa chegar naquele extremo. E aí, consequentemente, a gente não deixa aquela pessoa parada, sem funcionalidade, ou dependendo de uma outra pessoa para fazer as suas atividades diárias. Quando a gente fala de fisioterapeuta, pelo menos eu tinha essa visão antes, né? A gente vai quebrar isso hoje, vai, né, explicar para as pessoas. Que quando a gente fala assim, eu vou pro fisioterapeuta. Então você quebrou algum osso? Você quebrou o pé, aí vai estar voltando aos pouquinhos. Mas não, fisioterapia é muito mais do que isso. Bom para tudo, né? Então a gente quer entender o que é a fisioterapia, né? E por que ela é tão importante. Não só quando você, por exemplo, falando assim, né? Quebrou, vou lá corrigir. Não, mas antes, o que é que ela pode ajudar a pessoa antes, né? Do problema. As pessoas associam muito a fisioterapia à situação de recuperação, né? Daquela situação, foi uma fratura, enfim. Mas a fisioterapia, ela trabalha a parte de prevenção, promoção e essa parte de recuperação à saúde, né? Na prevenção, a gente avalia as pessoas, orienta as pessoas para que não chegue nessa situação. Uma fratura é um incidente, né, que aconteceu e ali, infelizmente, ele passa por aquela situação e a gente precisa fazer essa recuperação. Mas falando propriamente da prevenção, qual o problema hoje? As pessoas associam muito de que, eu não tenho dor, minha saúde está 100%. E não é assim. Nem sempre a gente vai estar bem,
mesmo que o corpo ele não demonstre dor. Às vezes a gente tem pequenos pontos de estresse, tensões, que o acúmulo disso acaba gerando depois as dores. E aí quando procura a fisioterapia, aquela dor ela já está crônica. Então é mais difícil o tratamento. Por isso que a gente trabalha muito com a prevenção, porque quando a gente previne, a gente cuida do corpo durante o movimento dele. A gente não precisa parar aquele corpo para tratar, entendeu? E aí o tratamento ele se torna mais simples, mais rápido e não precisa de nada invasivo. Então, qual seria o momento certo de procurar a fisioterapia? Eu sempre digo que a gente precisa, pelo menos, fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Da mesma forma que a gente cuida do coração, que a gente faz um check-up anual, ao menos uma vez no ano, a gente deve procurar um fisioterapeuta para entender como é que está. Porque cansaço. Muita gente anda cansada. E a gente precisa entender se fisiologicamente aquele corpo está condicionado. O fisioterapeuta ele consegue avaliar isso. Às vezes a pessoa quer subir um vão de escada não consegue, ou quando consegue chega ofegante. Então a gente sabe que precisa ali fazer um trabalho respiratório. Mas o problema é que as pessoas só procuram quando realmente não tem outra saída, né? Quais são, assim, explicando, quais são as principais atividades, assim, de prevenção que a gente pode fazer? Seria sozinho ou realmente precisa ter um acompanhamento? Então, o ideal, se a gente for tirar um raciocínio, é fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para entender quais são as suas maiores necessidades. E a partir daí a gente acaba traçando alguns objetivos, como por exemplo, a gente vai avaliar a postura, a gente vai avaliar o equilíbrio, a coordenação motora daquela pessoa, como é que está o condicionamento de resistência dela. A gente não quer que todo mundo seja um atleta, mas que nenhuma situação de subir uma escada você consiga subir, entendeu? Ou se você tiver... Uma pisada errada. Uma pisada errada. Hoje a gente está no mundo da corrida, que a gente vê muitos questionamentos também relacionados à pisada. O pé é a nossa base, né? Quando a gente pisa errado, toda a nossa estrutura corporal ela começa a ficar irregular. Então a pessoa vai ter uma dor no joelho, se não tiver no joelho ela vai ter no quadril, se não tiver no quadril vai ter na lombar, e aí vai subindo, né? Só que muitas das vezes a gente só consegue perceber isso quando a dor ela dá aquele sinal de alerta. E aí esse é que é o problema, porque todo o corpo, todo o trajeto ele já foi afetado. Tem gente que nem sabe, tem desvio na coluna, né? Então é bom esse acompanhamento realmente, né, com o fisioterapeuta para saber onde está o erro, né? Aqui muitas vezes na cooperativa eu já atendi cooperados que nitidamente quando deita na maca para a gente fazer algum procedimento, eu consigo ver uma elevação na coluna. E aí eu converso com a pessoa, pergunto, eu sempre senti essa dor, mas nunca percebi. E aí, às vezes, através de registro, né, fotos, claro, com permissão deles, para poder mostrar como é que está o corpo, às vezes a pessoa não tem aquela noção de como é que está a simetria do ombro, que está desalinhado, então aquela curva ali, ela já mostra que tem um desvio na coluna. Então, automaticamente, aqui a gente já trabalha, eu faço encaminhamento de uma solicitação de exame de imagem para a gente comprovar se realmente tem. E tudo que tiver ali estrutural para melhorar, a gente orienta e faz para que tenha essa melhora, né? Nunca pode achar que a dor é normal, né? É normal. Eu tenho duas dúvidas, né? Eu não sei se tem muito a ver com o tema, mas quem sabe é uma dúvida também do pessoal de casa. Pilates também é um tipo de fisioterapia? Sim. E o engraçado é que às vezes as pessoas acham que o Pilates são exercícios para a terceira idade, né? E aí a gente vê hoje alguns vídeos na internet, inclusive, que bota alguém mais jovem para fazer e a pessoa não consegue fechar uma série que um idoso consegue, né? Porque o Pilates ele é aquele exercício mais suave, onde tem mais fluidez, onde tem um número de série adequado para cada tipo de paciente, mas que no objetivo geral ele trabalha com o corpo inteiro. Alongando, movimentando, aumentando a mobilidade, trabalhando equilíbrio, trabalhando força, tudo em um conjunto só. Então o Pilates hoje ele é muito procurado, né, mas infelizmente pela terceira idade, né? Eu sempre oriento muitas pessoas jovens a fazer o Pilates também, porque tem essa questão
corporal, né? Ele pode substituir uma academia, por exemplo, ou não? São coisas diferentes? Pode, mas são objetivos diferentes, né? Quando a gente busca uma academia, a gente busca Ganho de massa. um ganho de massa, né? A gente fala aí a hipertrofia, ou então a redução, né, de gordura, ganho de forças. Por lá ter mais equipamentos que trabalham o corpo de uma forma geral, a gente acaba direcionando para musculação, né, para academia. Agora, eu queria que você desse um recado, mandasse um recado para os sedentários. Corra contra o tempo, Olha, né? na verdade, eu falo isso sempre, né? Às vezes parece ser muito forte, mas é uma frase que eu sempre carrego comigo. Porque um dos maiores motivos hoje que as pessoas falam que não conseguem fazer uma atividade física é porque não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo porque eu vou trabalhar, do trabalho eu vou pegar minha filha, ou então eu vou para a faculdade, enfim, nunca tem tempo. E aí eu sempre falo que se hoje você não consegue um tempo para cuidar da sua saúde, futuramente você vai precisar achar um tempo para cuidar da sua doença, né? Fica muito forte, mas é a realidade, porque se a gente não tem esse hábito diário de cuidar do nosso corpo, de nutrir ele da melhor forma, gerar novos hábitos, futuramente ele vai cobrar. A gente está falando com um atleta, né? Exato. Um atleta. A minha segunda dúvida é a respeito também de... A gente sempre, como você falou antes, a gente não pode se acostumar com a dor. Às vezes a gente está ali sempre acostumado. Isso tem uma relação intrínseca com, por exemplo, fibromialgia que pode desenvolver ou não? Então, a fibromialgia, ela avança muito hoje, né? E realmente é algo muito sério, pessoas sofrem bastante com isso. Mas a fibromialgia, ela também tem o seu tratamento, né, através de movimento. Quando a gente é procurado na fisioterapia pela fibromialgia, o que a gente mais faz é trabalhar o movimento daquela pessoa respeitando seus limites. Claro que muitas das vezes ela não vai conseguir fazer uma quantidade séria, então com aquela força, mas a gente tenta sempre adaptar a sua realidade, né, deixando algo individualizado, personalizado, para que o movimento acabe trabalhando todo o corpo e amenizando essa dor. Para você, qual a maior procura hoje? As pessoas procuram você mais por quê? Pelo estresse, pela dor no ombro, pela dor no joelho? São dores no ombro, coluna. Mas se a gente fizer um levantamento da causa raiz, é tensão. Tensão muscular, sobrecarga de trabalho, mau posicionamento prolongado. As Se eu te pessoas procurar hoje, eu vou passam te dizer isso. o dia todo hoje ali assistindo vídeo no TikTok, enfim, nas todas as plataformas. E como não tem movimento corporal, o corpo fica ali acostumado com aquela situação. Né? Isso muda a respiração, às vezes a pessoa sente pontada, e aí diz, vixe, meu coração está infartando. Não, às vezes é posicionamento, sua respiração acaba afetando, atrapalhando. E esse é o maior problema hoje, né? Associado com o sedentarismo, com essa falta de treinamento, tudo isso acaba gerando esse problema. Pessoas com enxaqueca também procuram? Enxaqueca, por que enxaqueca? Né? Que a gente chama aí a cefaleia, né? Também. Às vezes aquela postura prolongada, como eu falei, mas o não cuidar. Ah, eu estou aqui o dia todo hoje trabalhando, mas aí chegou uma nova meta, então eu preciso fazer esse trabalho e tem que terminar ainda hoje. Tudo isso a gente tem musculaturas aqui na região posterior que acaba sendo tensionadas. O que é tensionar? Ela fica rígida. E quando a gente fica com elas rígidas, a gente começa a perder funcionalidade, o pescoço fica duro, toda a região de movimento começa a ficar mais rígido. E essa rigidez, como não tem movimento, sobe o estresse para a cabeça e acaba gerando aí cefaleia, dores de cabeça. Quase todos os por dias. conta de tensões musculares. Ou seja, tem que cuidar. Tem né? que cuidar. Tem que relaxar. Né? É difícil quando os boletos chegam, né? A pessoa conseguir relaxar, mas tem que relaxar, né? Eu sempre falo assim que a gente precisa dar o nosso melhor, cuidar do nosso corpo, porque principalmente se a gente tem alguém que depende da gente, né? E se em algum momento a gente precisar parar, é isso que a gente tem que pensar. Se eu precisar parar hoje, quem é que vai sustentar a minha casa?
Então, às vezes, a gente fica muito vidrado no trabalho e esquece de cuidar de nós mesmos. Aí que está o nosso problema. Não julgo, mas eu já fui uma pessoa dessa um dia, né? Mas sempre com a fisioterapia, trabalhando, orientando o movimento, eu saí do sedentarismo também para virar hoje um atleta amador. Então, uma pessoa hoje, que nem eu, que não corria daqui para um poste de 50 metros, já fiz 6 meia maratona. Então, Bacana. correr hoje 21 quilômetros, para mim, é bem mais fácil, né? Mas eu não conseguia correr 50 metros. E aí é que está o problema. Às vezes a pessoa acha, eu não consigo. Mas tudo isso é constância. As pessoas falam do tempo, que não tem tempo, outros falam que eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, mas a gente tem aí uma praia que você pode correr no calçadão. Uma praia, uma praça. Na 13. Na né? 13, a gente tem hoje alguns pontos aqui na nossa cidade que dá essa acessibilidade para as pessoas. A gente sempre só orienta questões de cuidado com vias, né? Muito próximas às vias, por conta do trânsito. Mas fora isso, dentro do condomínio que mora, né? Eu acho que 10, 15, 20 minutos no seu dia fazendo uma atividade, uma caminhada, não estou pedindo para ninguém correr, mas uma caminhada, você está movimentando seu corpo, você está circulando seu corpo melhor, você está condicionando a sua respiração melhor, você está ativando sua musculatura melhor. Então, é um conjunto, né? Você só precisa fazer. Exatamente. Procura um médico também, né? É importante fazer exame de coração, Sim, tudo sim. isso, né? Eu sempre digo que o coração é o nosso motor, né? Então, todos os anos faz aquele check-up anual. Não é porque tem um corpo mais magro, ou então o outro é um obeso. Não, às vezes tem obeso com coração melhor do que um mais magro. Exato. Entendeu? Isso não vai definir nada. O que a gente precisa entender é como seu corpo ele vai agir em um esforço e como ele vai agir no momento de redução. Porque aí a gente precisa desse esforço para movimentar o corpo, que é tudo um equilíbrio, né? O esforço, a recuperação e a mobilidade. Se a gente tem todos esses 3 pilares equilibrados, a gente consegue ali ter um dia bastante produtivo. Falando de coração, né, de cuidado com corrida, enfim. Muita gente está massificando, né, essa questão da corrida e muita gente está se jogando aí, começa a correr, não sabe correr, aí machuca o pé, machuca o joelho, o coração não sabe se tá bom. É verdade. Então, assim, conta pra gente um pouquinho, assim, o que é essencial pra pessoa que vai fazer uma atividade, porque ela não é uma atividade tão fácil. Ela vai envolver o corpo inteiro. Então, assim, fazer um exame, né, do coração, procurar uma ajuda ei, será que eu tô correndo bem? Um direcionamento mesmo, porque pode, como você disse, começa no pé, quando você já viu o corpo inteiro tá danificado. E depois que se machuca tudo, vai procurar quem? O anjo. Aí vai ter que resolver o problema todo, sendo que pode, né? E o maior problema é que às vezes quer que resolva rápido. Né? Exatamente. Que é o pior de tudo. É o pior de tudo. Porque vai ter uma corrida, que já se inscreveu. Tem a corrida sábado, hoje é quinta. E eu tô com essa dor, por isso tá bom. Muitas vezes isso não é possível, não. Mas o que eu sempre oriento? Né? Eu não gosto de musculação. Eu sempre fui muito sincero quanto a isso. Eu não gosto de ir para uma academia para fazer musculação. Mas eu não deixo meu corpo parado. Eu caminho, eu corro. Né? Eu tento procurar algum esporte ou alguma área que faça meu corpo movimentar. E hoje as pessoas acham que é muito entrar na corrida. Eu vou para a orla hoje, lá tem muita gente correndo, eu vou correr também. Não é assim, porque o excesso do exercício, ele também pode gerar uma lesão. Porque seu corpo ele não está preparado, ele não tem estrutura para você correr. Meu colega ele fez 5 quilômetros, eu vou fazer hoje junto com ele, né? E 5 quilômetros são 5 quilômetros. Nunca menospreze 5 quilômetros. É muito chão, principalmente para quem nunca fez ou que vai começar. Então, assim, eu comecei a correr poste por poste. Corria um poste, caminhava 2. Corria outro poste, caminhava 2. E outro ponto importante, buscar uma orientação profissional. Não é a fisioterapia que vai passar um treino para você. Aí a gente já separa e encaminha para um educador físico, né?
procura uma assessoria, procura um educador físico que seja competente para que ele direcione o que for melhor para você. E temos várias assessorias já em Com Sergipe, certeza, se a gente for hoje na orla, a gente vê várias assessorias muito bem preparadas, muito bem fiscalizadas. São assessorias que realmente acompanham as pessoas do início ao fim. Então, é muito importante que a pessoa busque essa ajuda e não queira fazer sozinho. Eu não consigo pagar hoje uma assessoria. Busca orientação com aquela pessoa. Olha, eu estou começando assim, o que é que eu poderia fazer até eu conseguir? Tenho certeza que as pessoas vão ajudar. Eu mesmo estou aqui para ajudar. Eu não posso passar um treino, mas eu posso lhe dizer, olha, você pode fazer isso e isso. Quando você sentir esse é o limite do seu corpo, para, entendeu? O nosso corpo ele precisa se movimentar, mas ele também precisa do descanso. Eu não preciso correr todo dia. Eu tenho um casamento em dezembro, daqui para lá tenho que perder 15 quilos. Vou correr todos os dias. Você vai se machucar. Você pode ter uma fratura por estresse, que é muito comum na corrida, né? O osso, ele sofre tanta pressão ali daquele impacto que a pessoa não tem musculatura forte para segurar, acaba essa pressão gerando fraturas. Então isso é um risco, você vai passar ali meses recuperando essa fratura. Então, em vez de você conseguir um objetivo, você foi numa via totalmente contrária. Então, buscar uma orientação profissional, primeiramente, ter consigo mesmo aquela força de vontade, porque não é fácil, vai ter dia que vai ter muita dor, né, cansaço, mas é a constância que vai trazer essa transformação. Eu acho bacana que as pessoas estão marcando, não em baladas, estão marcando encontro nas corridas cedo na orla, né? Eu falo, gente, que bacana isso. Gente que faz aniversário, viu? Então, Exato. antes O mesmo de aniversário vir é pra uma cá corrida. agora, eu tenho um colega que vai aniversariar amanhã. E aí eu tava até conversando com ele disse bem assim, amanhã a gente vai fazer minha idade. Eu disse, tá com o quê? 20 anos? Se for, a gente tá junto. Ele disse, não, eu vou fazer 35. Eu disse, bora, então eu vou de carro e você vai correndo. 35 quilômetros. 35 quilômetros. Então, É chão assim, aí, viu? É hoje a chão. gente tem essas comemorações, né? Que são feitas através da sua idade. Mas são coisas mais à parte, brincadeiras para pessoas que estão ali preparadas para poder fazer. E a gente tenta sempre orientar isso. Faça o que você pode. Certo? Não o que o colega vai fazer, porque o corpo dele é totalmente Não vai pela diferente do modinha, seu. né? Não vai pela modinha. Porque futuramente a consequência quem sofre é você, não o colega. É isso aí. Quais, assim, atividades top 3 que você indica para quem não gosta de musculação, mas que pode aí ajudar no sedentarismo? O que é que você acha? Corrida, né? Tirando a musculação, corrida. Hidroginástica, bom? Hidroginástica. A hidroginástica, quando a gente tem uma piscina aquecida, a gente trabalha com calor. Para isso, a musculatura é bem melhor, processo circulatório. Então, é uma orientação muito boa, né? A corrida, o pilates, a hidroginástica, a natação. Né? A natação também é um esporte fantástico que trabalha o corpo inteiro, condicionamento físico, respiratório. Ciclismo. Ou os três. Melhor ainda, né? Aí ele já tá falando, cuidado que nem o corpo Olha é o igual. triatlo Olha o aí. triatlo aí. Não, mas brincadeira à parte, assim, o ciclismo também, principalmente pessoas que têm muita dor no joelho, né? Não pode ter aquele impacto de corrida. Né? Tem pessoas que é algo crônico ali da vida, então, infelizmente, queria correr, mas não consegue. E aí a gente tem essa opção aí de bicicleta, né? Também é acessível, não precisa ser nada caro, porque a gente fala hoje do ciclismo, as pessoas ligam muito a uma bicicleta profissional, né? Uma bicicleta de 20 mil. Daquelas. 20 mil. Essa é básica, né? Que você tá É a falando. básica. Eu tô sendo humilde. Mas é isso, sair para pedalar, claro, com segurança, capacete, seus acessórios de segurança, de sinalização, mas acaba movimentando fisiologicamente o corpo aí da mesma forma. Quem usa? Gosto, né? Quem usa muito salto? Salto, tênis errado. É um dos né? grandes problemas aí, né? Geralmente mulheres que ficam muito com salto alto e também por uso prolongado. Elegante. É uma elegância, mas que muitas das vezes também o corpo cobra depois, né?
tanto pela parte postural da mulher que acaba mudando, a parte de quadril, tornozelo, isso acaba tendo algumas consequências, né? Mas tudo isso também com com a musculatura fortalecida pode amenizar, pode reduzir risco de lesões, né? Eu acho que o básico tem que ser feito, que é a musculatura forte para poder suportar esses acessórios. Doutor Tiago é feliz sendo fisioterapeuta? Sou apaixonado pela área. Eu, quanto professor também, já fiz muita migração, né, do pessoal de enfermagem para fisioterapia. Nada fora de ética. Mas quando a gente demonstra como é feito o trabalho da fisioterapia, como ela pode ser trabalhada, as pessoas acabam se encantando. Porque a fisioterapia hoje ela trabalha em diversas áreas. Eu trabalho hoje com idoso, né? Eu acho que nos meus atendimentos domiciliares, 90% dos meus pacientes são idosos. E muitos deles neurológicos, né? O que chama muita atenção e que eu sempre passo para os alunos é que, infelizmente, as pessoas trabalharam tanto e aí, quando chegou na terceira idade, teve um problema neurológico e acabaram não cuidando da sua aposentadoria, aproveitando a sua aposentadoria. E isso, para mim, é uma visão muito triste, né? Porque você fez toda uma trajetória de vida e quando era para você aproveitar, você não conseguiu. Hoje você está dependente, você está em cima de uma cama. Então, isso gera um problema. Por isso que a gente tenta sempre alertar o hoje, a gente cuidar do nosso hábito diário hoje, para quando chegar lá na frente, a gente poder usufruir de tudo aquilo que a gente conquistou. Existe uma idade certa para começar com os cuidados da fisioterapia? Não, eu sempre digo que assim, quando a gente tem mobilidade, a gente trabalha em todas as fases da vida. Uma criança hoje, ela precisa pular, ela precisa correr, então ela precisa de movimento. Na fase adulta, a gente precisa ter essa funcionalidade. E na terceira idade, o que a gente prefere, né, o que a gente sempre almeja, é ser independente. Então ninguém quer ficar na terceira idade dependendo de alguém para ir no banheiro, para ir fazer a sua própria comida ou sair. Então, por isso que a fisioterapia mostra esse trabalho de prevenção, porque a gente consegue atuar antes, corrigir antes daquele problema acontecer. Sabe o que eu acho legal? Esse atendimento que ele faz a domicílio, porque nem todo mundo consegue, né, levar o pai ou a mãe que está com problema, levar um lugar para fazer a fisioterapia. E você indo em casa é fantástico. E aí existem vários benefícios, né? Tanto o conforto, porque a pessoa está no conforto da sua própria casa, Exato. A pessoa não precisa sair do local, pegar um trânsito, passar por estresse, faz na sua própria casa, tem uma maior segurança com atendimento de forma individualizada, na sua casa, de uma forma profissional. Fica mais à vontade, né? Mais à vontade, né? E muitas das vezes a gente até entende os familiares, porque precisa continuar o seu trabalho até mesmo para sustentar a sua própria casa, seu próprio lar. E quando a gente faz a fisioterapia em casa, a gente já tem esse direcionamento para ajudar as pessoas, seja ela acamada ou cadeirante, ou até na terceira idade que precisa de uma ajuda para a locomoção. Mas é um trabalho que é feito com muito prazer, né? Porque a gente entrar no lar de uma pessoa, aí a gente sente aquele acolhimento, para a gente é uma das maiores motivações, principalmente quando a gente consegue contribuir e reabilitar aquela pessoa. Tem esse tipo de trabalho também no interior do estado aqui ou só em Aracaju? Tem. Eu, particularmente, hoje, eu rodo todas essas expansões aqui. Eu atendo Aracaju, atendo no Socorro, São Cristóvão, na Barra. Bacana. Então, diariamente eu rodo esses municípios todos, apesar de ser expansões. Mas são pessoas, assim, fantásticas, né? Que precisam hoje da fisioterapia e a gente vai até eles para poder dar essa melhoria. Tem até vários vídeos, né, que são publicados, né? Que é sempre a idosa assim com raiva. Você pare de estar me mandando fazer isso. É bem engraçado, né? Porque nem sempre assim eles têm essa cognição preservada. Sim. Né? Por exemplo, tem algumas patologias neurológicas, principalmente como Alzheimer, que acaba alterando o humor, até mesmo o AVC, né? Porque imagine uma pessoa ser muito ativa no seu dia a dia, teve um AVC e hoje está com o lado todo paralisado, dependendo de tudo e de todo mundo. Então isso acaba afetando, né, psicologicamente falando,
E a gente tem que fazer esse trabalho, não de psicólogo, mas mostrar para ele que ali é só uma fase e que vai passar. E que futuramente ele vai voltar a fazer suas atividades normal. E aí a gente precisa ser compreensível, porque algumas vezes eles não vão querer fazer. E é normal, né? Porque, eu não vou ficar mais bom, então o familiar não sabe direcionar muito bem. Mas quando a gente orienta, mostra ali a realidade e começa a mostrar a evolução, tudo isso muda. Tem alguma história assim que te marcou durante esse tempo de trabalho seu? Tem várias. Tem várias. Tem uma que eu converso com o paciente até hoje, foi no tempo da pandemia. É um paciente que é bem popular aqui também, em Sergipe. Ele trabalhou na área de jornalismo, na Fundação do Digital, tudo. Ele acabou perdendo a esposa na Covid, né? Ele mandou mensagem para mim, era 10h30 da noite, eu estava voltando de um atendimento. E ele disse, eu preciso falar com você. Até tinha parado para comer antes de chegar em casa. E aí eu disse, eu vou responder ele agora, né? Vou deixar para amanhã não. E aí respondi ele, disse, eu preciso de você agora aqui na minha casa. Eu estava na Hermes Fontes para ir lá para Barra dos Coqueiros. Aí ele disse, você consegue vir aqui? Eu disse, eu vou. Aí ele me contou breve assim a situação e chegando lá eu vi que ele entrou no hospital junto com a esposa, os dois com Covid, estavam bem debilitados, né? E aí ele saiu e ela não. E ele só soube quase 3 meses depois da morte dela, porque durante esse período ele estava em intubação, né? Não estava recebendo visitas e toda vez que a filha ia visitar, a filha não contava por conta do estado de saúde dele naquele momento. E aí eu reabilitei ele, eu fui e comecei a fazer todos os dias, eu estava na casa dele, de domingo a domingo. Eu ia para a casa dele, fazia fisioterapia com ele. E até hoje ele me manda mensagem, né, agradecendo exercícios, ou então quando a gente fazia a reabilitação, ele botava uma música que lembrava da esposa, aquilo gerava uma força para ele. E assim, era uma comoção dentro da casa, para a cuidadora, para mim, para ele, né, para todos os envolvidos, porque a gente via que tudo que ele construiu ali foi para curtir, para aproveitar com ela. E hoje ela não está mais aqui. Então ele até hoje me manda mensagem. Por coincidência, conversando com ele, ele conhecia meu pai, assim, meu pai já trabalhou com ele. Trabalhou não, meu pai já serviu ele, meu pai é garçom, sou filho de um garçom, e meu pai já serviu ele em um restaurante antigamente, e aí eles até conversaram. E ele sempre me disse, seu pai, ele já bateu muita bandeja por você. Hoje você é formado, seu pai já perdeu muita noite. E hoje eu sinto feliz. Inclusive encontrei uma pessoa como você nas redes sociais que conseguiu me reabilitar. E aí eu levei ele para a praia, para a gente jogar bola, tudo isso durante o processo de reabilitação. Sair um pouco do lar, porque a fisioterapia ela não trabalha também só em casa. Às vezes a pessoa tem aquela necessidade de ir na porta, de ir no quintal, porque ela ficou acamada e já tem 1 mês, 2 meses que ela não sabe como é que está a sua casa. Então a gente busca trazer para ela como é que está a realidade, levar na porta, levar em uma orla. Às vezes eu tiro tempo, levo um paciente, boto dentro do carro, peço a autorização do familiar e levo lá na orlinha do bairro industrial. Bacana. Dou uma volta com o paciente, vou ver uma lua, que nunca mais ele viu uma lua, ver um sol. Então tudo isso a gente acaba aumentando, né, essa responsabilidade, mas em um todo a gente tem um bem maior para esse tipo de paciente, que é a sua recuperação. Você se formou bem perto da Covid, né, cara? Da pandemia. 2019 foi logo depois veio a Covid. Mas assim, eu já no período de graduação não era muito próximo a ambiente hospitalar. Fiz meus estágios no USE, excelente, os locais por onde passei, mas assim, eu não me identificava com hospital, então eu preferi sempre trabalhar no domiciliar. Tanto que hoje, graças a Deus, eu tenho uma agenda cheia, né, e que fez com que eu tivesse a oportunidade de criar uma empresa de fisioterapia domiciliar, porque hoje eu posso mandar fisioterapeutas para casa também das pessoas e ajudar as pessoas assim como eu, porque às vezes a pessoa me procura e eu não consigo. Mas aí eu já direciono alguém para ir lá fazer esse atendimento. Que não pode a pessoa ficar sem fisioterapia. Show de bola.
E além dele ter a própria empresa dele, ele trabalha para a cooperativa Núcleo Saúde. Exatamente. E a gente quer falar sobre isso também, como foi que você ficou sabendo da Núcleo, como é que surgiu esse interesse em fazer parte. Então, a Núcleo ela veio de uma indicação, né? Na verdade, foi um atendimento domiciliar. E aí, nesse atendimento domiciliar, a pessoa falou bem assim, olha, o pessoal lá na cooperativa precisa fazer uma massagem dessa, um relaxamento desse. Meu Deus do céu, eu vou falar com o meu chefe. E aí mandou mensagem. Coisa boa. Mandou mensagem para Denis, aí Denis me convidou para vir para cá. E aí, desde então, a gente tem essa relação. Eu sou apaixonado pela Núcleo Saúde, né? Acho que a gente vinha conversando. É uma cooperativa que ela abre essa oportunidade de cuidar dos seus cooperados como forma de assistência gratuita, né? Nada é cobrado, nada é cobrado. É tudo como forma de benefício para ajudar essas pessoas. Deve ser uma disputa no seu horário, né? Então, a gente tem aqueles atendimentos que são todos agendados aqui, né, com o pessoal da secretaria. E realmente tem, né, eu fico aqui 4 turnos semanais. E graças a Deus também é um trabalho que é feito, que só cresce, né, e eu fico feliz por poder ajudar as pessoas. Para procurar um fisioterapeuta, é necessário que tenha um encaminhamento médico? Não, o fisioterapeuta ele é um profissional do primeiro contato, né? É você que vai direcionar, Isso, né? A gente faz todo o processo de avaliação, entende o que aconteceu. A gente consegue fazer as solicitações de exame por imagem também, se for necessário. E aí, a depender de resultado de exame ou algo mais específico, a gente acaba encaminhando também para que a área médica, ela, junto com a fisioterapia, traga o benefício para esse paciente. Qual o conselho que você dá para quem está do outro lado agora, pensando assim, olha, me identifiquei, quero ser fisioterapeuta? Não perca essa oportunidade. Eu acho que a fisioterapia vai agregar muito à sua vida e à vida das pessoas, porque trabalhar o hoje é trabalhar o seu corpo, a sua mente, trabalhar a sua saúde de uma forma geral. E servir as pessoas, ajudar as pessoas, isso não tem preço. Você levantar uma pessoa que estava em uma cama para ela voltar a tomar uma água, né? Isso é gratificante demais. Isso não tem preço no mundo que pague, entendeu? Inclusive, assim, só lembrando uma outra história agora nessa situação, eu tive um paciente que ele caiu, ele era carroceiro, caiu da carroça, e aí como ele ficou na pista, o pessoal, e a pista estava quente, o pessoal foi arrastar ele. E aí nesse arrastar acabou deslocando a parte da medula dele e ele acabou perdendo alguns movimentos. Poxa vida. Eita. E aí no primeiro dia que eu fui atender esse paciente, eu sempre conto isso em sala de aula. Ele me disse o seguinte: doutor, eu só preciso de uma coisa. Eu queria conseguir coçar a minha barba quando algum mosquito, alguma coisinha fica em cima dela. Porque ele é todo parado, acamado, sem movimentações. E aquilo ali para mim marcou, sabe? Eu estava em um momento de fisioterapia domiciliar normal, mas aí saí dali com aquela reflexão que eu trouxe para uma sala de aula. Então eu quis mostrar para os alunos que o quanto as pessoas de lá fora precisam da gente, né? E às vezes coisas básicas que a gente faz todos os dias, a gente não consegue ver o tamanho disso na vida das pessoas, que as pessoas precisam fazer isso. É levantar um braço, é pegar um copo, é beber uma água, entendeu? Coisas que são básicas e essenciais do nosso dia a dia. Foi até bom você falar isso para alertar quem está agora assistindo aqui o nosso podcast para ter cuidado, né? Quando tem acidentes, o importante é logo chamar o SAMU. Exatamente. Né? Os Para primeiros resolver a situação, não tirar do lugar. não movimentar, porque assim, a gente não sabe como foi aquela queda. O dele foi em cima da carroça, teve um impacto ali maior do que a sua própria altura. Então, certamente, aquele puxar sem jeito acabou afetando algo que hoje, infelizmente, ele está sofrendo. Né? Então, é sempre importante buscar algumas outras coisas que possam auxiliar, um guarda-chuva, um papelão, para que fique cobrindo aquele sol, tentar
ver uma forma de umedecer aquela região, mas que não tire Não ele do mova. local, não mova ele, porque isso pode acabar afetando o corpo inteiro. Porque na hora do desespero, todo mundo quer quer ajudar. Só que às vezes esse ajudar pode atrapalhar. Uns né, querem Val? tentar ajudar, outros querem filmar. Ao Exatamente. Sempre invés de tem, pedir né? um socorro, ao invés de ligar para o SAMU, o que é importante é ligar para o SAMU, né, gente? Exatamente. A primeira assistência tem que ser aí, além de resguardar o local ali também, né? Preservar o local para que não aconteça um novo acidente com quem está resgatando, acionar urgentemente ali o SAMU para que faça a melhor assistência possível. Bacana ter o Thiago com a gente aqui hoje, né? Maravilhoso. A gente já quer já fazer o tratamento com ele o mais rápido possível. Você não sente isso também, Flávia Daniela? Com certeza, eu já quero. Eu já fico pensando aqui da minha dor no ombro, Aí eu na minha enxaqueca que eu sempre tenho. dá nem pra gente passar pro pessoal de casa que a gente tem dor, né, Flávia Daniela? A gente tem que estar sempre sorrindo, né? Parece que a gente tá plena, mas o corpo aqui todo dói. Verdade, porque a gente tem os trabalhos do dia a dia, corre do dia a dia. Corrida. É uma coisa impressionante, né? Mas a gente tem que ter esse espaço do tempo da gente para fazer atividade física, que agora eu tomei vergonha, estou fazendo. Eu vejo Minha você academia. correndo. Faço academia, dou umas corridinhas, Coisa ando na boa. praia também, porque é importante, né? Porque a vida inteira trabalho. Quando a gente chega lá na frente, inclusive é isso, né? Que a gente vai fazer os exames, aí sobe alguma coisa, colesterol, então a gente corre quanto tempo, mas na verdade a gente tem que fazer como o Thiago disse, fazer antes disso acontecer. Exatamente. A prevenção é tudo. É você tratar do corpo enquanto ele está funcionando. Não esperar aquele corpo parar para você cuidar. Então é cuidar ele enquanto ele tem essa mobilidade. Muita gente falando aí do outro lado, eu sou novo. Não é assim não. Quando chegar na idade eu resolvo. E aí já tá não tem todo... mais tempo, né? Já está todo travado, Com né, Thiago? certeza. É ficar algo mais crônico, mais difícil de tratar, mais demorado, né? Então a gente orienta aí fazer com mais agilidade. Ó, pra quem tá assistindo aqui a gente, tá gostando do assunto, faça um comentário, dá uma curtida, compartilha com quem quer ser fisioterapeuta ou com quem alguém tá precisando de alguma dica vamos aumentar aqui. aí. Vocês fiquem à vontade, certo? A gente finaliza por aqui, Val. Exatamente, mas prometendo trazer o Thiago aqui uma outra oportunidade Com de volta certeza. para tirar até as dúvidas das pessoas. Das pessoas, né? quem tiver dúvida também pode. Que eu acho que fica um monte de gente do outro lado. Não, mas eu queria saber tal coisa, né? Mas aí já pode procurar o Thiago também no Instagram, né, Thiago? Exatamente, eu tô lá no Instagram, sempre aberto para ajudar, para orientar as pessoas, né? Eu acho que não custa nada, às vezes demora um pouquinho porque estou na casa do paciente, não mexo no celular, sempre quando nesse intervalo de um paciente para o outro eu visualizo e consigo responder. Mas podem mandar suas dúvidas, eu estou aqui para ajudar você, direcionar da melhor forma. Se eu não puder cuidar, eu vou orientar como cuidar, para que a gente tenha uma sociedade com essa longevidade, né? Para que as pessoas consigam ter qualidade de vida no futuro, no hoje, né? Que não cuidou no passado, mas que tenha essa qualidade de vida. Olha, terminando esse bate-papo, eu só fico pensando, queria ser cooperada. Para marcar, olha, por favor, marque hoje aí, tem um horário disponível para mim, que eu vou fazer um fisioterapia. Já tá puxando as orelhas do Denis porque ela quer, tá vendo? E aqui a gente trabalha tudo, né? Aqui a gente trabalha essa parte de prevenção. Prevenção, né? Na sede, aqui na Central, a gente faz um trabalho de ginástica laboral, também falando para quem tem empresas. A importância da ginástica laboral é você dar aquela pausa durante sua atividade de trabalho, sua atividade laboral. E que pausa é essa? É 5 minutos do seu corpo você levantar do seu computador, do que está trabalhando, para poder cuidar do seu corpo. Caminhar, alongar, tudo isso vai te ajudar a movimentar. É uma ginástica laboral que é feita aqui de forma quinzenal, né, com todos os cooperados que estão presentes aqui. A gente desce lá, faz essa ginástica laboral, movimenta, depois todo mundo retorna. Então, assim, é um trabalho que é feito em empresas, e para os cooperados a gente tem aqui a parte não só de massagem relaxante, mas a parte de recuperação, como eu falei, pessoas que têm geralmente algum tipo de lesão. Trabalhamos aqui com terapias tanto manipulativas, né, quanto técnicas de ventosoterapia, pedras quentes,
Quiropraxia clínica, eu trabalho fazendo isso também. Então, assim, chega aqui, ser cooperado, não tem preço. O benefício ele vale super A a gente pena. está aqui apresentando o podcast, eu acho que a gente tem essa... tem que ter uma sessão dessa aí, né? A gente vai ter precisado da sessão Vamos organizar aí, vamos agendar aí para vocês passarem por essa experiência. É super importante, né, para vocês terem essa visão também, principalmente que está agora fazendo suas atividades. Esse momento de relaxamento também vai contribuir certamente aí para a qualidade de vida. Você falou de empresa, é bem importante a gente falar, né? Que todas as empresas tinham que ter, né? Esse trabalho. Seria interessante porque, assim, quando a gente tem um funcionário ali produzindo, ele sai mais barato do que aquele funcionário que está afastado. Porque hoje, quando a gente pega os maiores números de afastamento do INSS 2024, 2025, a gente vê o alto número de pessoas afastadas com dor na coluna. Uhum. É o principal. Então, assim, e de várias cidades, né? De várias cidades. Fala isso assim a nível nacional mesmo, entendeu? Então, assim, as pessoas são afastadas. Então, nada seria mais interessante do que você cuidar deles enquanto eles estão produzindo. Vão produzir melhor, podem produzir mais e sem ter esse risco aí de sofrer ali algum distúrbio, né? Algum tipo de lesão, que antigamente era chamado LE, que era a lesão de esforço repetitivo. Hoje nem tudo é lesão. Às vezes pode ser um distúrbio chamado de DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Tudo aquilo que envolve uma inflamação, seja uma lesão, uma fratura no profissional. Então, cuidar daquele funcionário é primordial, porque ali você vai ter mais produção, você vai ter uma equipe mais contagiante preparada para sua empresa. Para os danos de empresa, então fiquem ligados, viu? Tiago, já procure o Tiago lá no Instagram. Procure o Tiago também. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi bastante produtivo, né, Val? Com certeza. E as considerações finais, fique à vontade. Fica à vontade. Então, agradecer, né? Acho que um podcast desse, né, maravilhoso para as pessoas entenderem a real necessidade que a fisioterapia propõe hoje, que a fisioterapia não é só essa parte de reabilitação, de recuperação, mas sim da prevenção e promoção à saúde também. Então, trabalhando todos esses parâmetros, a gente consegue ter aí uma pessoa mais saudável e apta para o seu dia a dia. Quero agradecer as duas. Obrigada. Foi um maravilhoso podcast. Fiquei muito feliz pelo convite e de poder contribuir aqui para a Cooperativa Núcleo Saúde. Nós que E agradecemos. recebi um bilhetinho aqui, Tiago falou, vocês também estão convidadas a participarem aqui na Núcleo. Obrigada, Sim. Tiago. Estão convidadas, eu posso até marcar, vou marcar lá na agenda de vocês. Que não chora, certo? não. A gente vai marcar certinho. E aí eu falo com vocês, né, pra gente poder, para vocês passarem por essa experiência e ver o quanto é bom. Não se preocupem. Fechou. Obrigada, Tiago. Gente, até o próximo episódio. Esperamos vocês. Um cheiro e tchau, tchau. Beijo grande para Valeu. vocês. Tchau, tchau. Até o nosso próximo episódio.